Olá pessoal, eu sou Newton aqui da CPA Informações Empresariais. Bem, nós continuamos falando a respeito da reforma tributária, porém nós queremos falar de um outro ângulo. Nós temos conversado muito sobre a reforma tributária, sobre as propostas, os projetos, as dúvidas, e agora nós resolvemos fazer um trabalho no sentido de analisar a reforma tributária da parte prática. A questão é o seguinte, afinal, se essa reforma um dia for ser aprovada, um dos projetos, o que o contribuinte vai ter que fazer na prática? O que ele vai ter que executar para obedecer às normas? Então, a ideia basicamente é essa, né? No vídeo anterior, nós colocamos a questão o que uma empresa do lucro real teria que se preocupar, qual seria o roteiro, tal. Neste vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa, analisar a parte prática, porém, vamos analisar o enquadramento de uma empresa do lucro presumido. Veja bem, no primeiro vídeo nós falamos do enquadramento de uma empresa do lucro real e agora vamos falar de uma empresa do lucro presumido. Mas enquadramento no quê? Bom, enquadramento numa proposta de emenda constitucional que está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu já me referi várias vezes que nós temos mais de 30 propostas no Brasil, de tudo quanto é tipo, mas que existem algumas, 5, 6, que são aquelas que têm maior possibilidade de ser aprovado. Todo mundo está falando, todo mundo estudando, todo mundo pesquisando. Então me parece que é essa. E essa é a tal PEC 45, proposta de emenda constitucional, que está na Câmara dos Deputados e está sendo capitaneada aí pelo presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Então, vamos conversar o seguinte, se você pegar uma empresa do lucro presumido e realmente a PEC 45 vier a ser aprovada exatamente como está hoje na Câmara, o que essa empresa do lucro presumido vai ter que fazer? O que vai acontecer com ela? Quais são as consequências que ela vai sentir, né? É exatamente esse roteirinho que nós vamos fazer, o roteirinho prático a respeito disso. E quem vai me ajudar nesse tema aí é a Júlia Gomes. Oi, pessoal! Bom, a primeira parte que a gente vai falar é sobre a situação atual, que é antes da reforma tributária. O primeiro ponto é o IPI. Se a pessoa jurídica estiver sujeita ao IPI, a tributação será de acordo com o RIP ou a TIP. Muito bem, então como nós sabemos, o principal caminho, roteiro, objetivo da PEC 45 é pegar 5 tributos e transformar num só, né? Então, nós vamos pegar aí uma empresa do lucro presumido que ela paga IPI, digamos que seja uma indústria pequena ou grande, pouco importa IPI, né? Ora, ela já está sujeita a IPI, já paga, ela obedece o regulamento do IPI, que é o RIP, e obedece a tabela de incidência, que é a TIP, né? Então, isso não vai mudar nada, né? Até porque, em princípio, nesta situação atual, ela vai continuar fazendo exatamente isso. Tem um outro tributo que ela paga também. O PIS cumulativo, que é 0,65% sem direito ao crédito. Então, o PIS, toda empresa está sujeita, a pessoa jurídica está sujeita ao PIS, essa está, só que como ela é do lucro presumido, não nos esqueçamos disso, ela paga o PIS cumulativo. A alíquota dela é 0,65%. E além do PIS, ela paga o que mais? A COFINS cumulativa tem alíquota de 3% sem direito a crédito. Exatamente. Então nós temos o lucro presumido, PIS 0,65%, COFINS 3%. Os dois tributos são cumulativos, não dão direito a crédito. Então você tem que calcular o que deu, tem que recolher. Não pode se valer dos créditos anteriores. Essa é a característica da cumulatividade aplicável às empresas do lucro presumido. Muito bem, e além disso, nesse conjunto de tributos que formará, digamos, um novo tributo, nós temos mais dois. O primeiro? O ICMS. Se a pessoa jurídica estiver sujeita ao ICMS, a tributação será de acordo com o regulamento do ICMS do estado em que a pessoa jurídica for domiciliada. Exatamente. E outro? O ISS. Se a pessoa jurídica estiver sujeita ao ISS, a tributação será de acordo com a legislação
do ISS do município em que a pessoa jurídica estiver domiciliada. Muito bem, então veja a história que nós estamos criando. Temos a PEC 45, que é a proposta, supondo que ela foi aprovada como está hoje lá. Muito bem. Depois nós pegamos uma empresa do lucro presumido. Essa empresa do lucro presumido, imaginando que ela pague IPI, PIS e COFINS cumulativo, né, com os percentuais que estão, e além disso está sujeito a ICMS ou ISS, depende do que ela faz. Então, esse conjunto de 5 tributos, a PEC 45 vai transformá-lo num só, tá? Muito bem, vamos imaginar que pela lei, em determinado momento, a lei vai entrar em vigor. Rolou lá, foi aprovado na Câmara, depois no Senado, etc, tal, e num determinado momento a lei foi aprovada e foi publicada no Diário Oficial. Aí vai entrar em vigor. O que vai acontecer de repente, Júlia? Bom, aí entra o período de teste, que são de 2 anos, e o primeiro ponto é a cobrança do IBS, a alíquota de 1%, cujo valor será compensado na COFINS. Exatamente. Então, quando entrar em vigor a lei, segundo os autores, né, segundo o projeto que está lá, começa um período de teste. A pergunta que se faz é o seguinte: por que esse período de teste? Bom, os autores dizem o seguinte: é um imposto novo, uma estrutura nova, vai juntar 5 num só. Então nós temos que começar a treinar, né? Seria como um time de futebol que vai jogar o Flamengo agora, vai campeonato mundial, ele está treinando para tentar se preparar para isso. Então esse período de teste, segundo os autores da PEC, são 2 anos a contar da vigência que está lá, e para a gente treinar como que faz, como que funciona, como é que faz o documento, o controle e assim por diante. Nesse período de teste de apenas 2 anos, a alíquota do IBS, isto é, Imposto de Bens e Serviços, né, o IVA, que vai substituir tudo, será de apenas 1%. Tá? A empresa calcula 1%, recolhe e compensa na COFINS. Tá? Por que compensa na COFINS? Olha, porque a COFINS vai continuar sendo paga normalmente. COFINS, PIS, ICMS, ISS, tudo continua normal. Esse é o nosso, é uma transição, né? Bom, então, primeiro 2 anos, IBS de 1%, compensável na COFINS. E os outros tributos? Continuam igual, continuam fazendo do mesmo jeito, com as mesmas regras e assim por diante, né? Muito bem. Passados esses 2 anos, começa o que se chama um período de transição, né, Julia? Isso aí, esse período de transição tem 8 anos. E o primeiro ponto é que a alíquota do IBS vai subindo do 1º até o 8º ano. E o IBS seria a soma do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, com uma alíquota estimada de 25%. A equipe acha que a alíquota vai ser de 25%, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista, diz que na OCDE, né, aquela entidade que o Brasil pretende criar, a média dessa alíquota é de 19%. Está parecendo que está um pouquinho alta a nossa. Mas, de qualquer forma, 19% ou 25%, por enquanto, não tem lei, vamos trabalhar com 25%, né? Então, o IBS, como diz aí no período de teste, 8 anos, ele de 0 começa a subir, né? Nós estamos no 3º ano, né? Porque os 2 primeiros anos é aquele 1%. De repente começa a subir, até chegar em 25% no 8º ano. Ora, e o que vai acontecer com os outros tributos, Júlia? Bom, as alíquotas dos demais tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, vão sendo reduzidas até o 8º ano. Isso bem. Então, vejam bem. Nos primeiros 2 anos, 1% só. E compensa na COFINS. No 3º ano começa e são 8, né? Vai até o 10º ano. Então, o IBS começa a subir. Do 0 vai indo, até chegar em 25. Enquanto isso, os outros tributos que estão aqui vão reduzindo cada vez mais. Ora, é muito claro que quando chegar no 10º ano ou no 8º período de ano de transição, o IBS vai ter 25%, digamos que seja essa alíquota, e todos os tributos, né,
todos os demais tributos vai tudo a zero. Isso serão revogados. Muito bem, e o que vai acontecer depois disso, Julia? Bom, após esse período de 10 anos, 2 de teste e 8 de transição, a partir de 1º de janeiro do 11º ano, só permanecerá o IBS, que será a somatória de todos os tributos que foram extintos, com a alíquota estimada de 25%. Exatamente. Então, a partir do 1º de janeiro do 11º ano, primeiro 2, depois 8, completou 10. Daí no 1º de janeiro do 11º ano. A partir dali vai sobrar o quê? Bom, o IBS fica sozinho, soberano, com alíquota, digamos, de 20%, juntando tudo, e todos os demais tributos estarão revogados, zerados, tá? Claro que isso representa uma simplificação, sem dúvida nenhuma, né? Toda a trabalheira, toda a complicação, toda a norma de tudo quanto é jeito, não teremos mais, porque os outros tributos acabarão e ficarão o quê? As normas do IBS. Bom, não podemos nos esquecer que pela PEC 45 tem um imposto novo, que a gente não falou até agora, mas que ele está correndo paralelo. Qual é esse imposto, Julia? Bom, esse imposto é o imposto seletivo que incidiria sobre cigarros e bebidas alcoólicas. Exatamente. Então, claro, essa empresa que nós estamos falando, o lucro presumido, se ela vender cigarro, bebida alcoólica, pode ser um supermercado, pode ser um bar, um restaurante, enfim, que vender bebidas alcoólicas ou cigarros, ela estará sujeita ao tal imposto seletivo. Ora, então, é claro que o imposto seletivo estará correndo paralelamente a isso, né? Só que é o seguinte, o seletivo, ele é monofásico, né? Ele não compensa com nada, vai sendo pago até o final, vai ser uma alíquota só para cada um dos tributos, né? Cigarro é mais, bebida um pouco menos e assim por diante, e ele está correndo paralelo o seletivo e o seletivo vai embora, né? Então, o que vai acontecer? Todos os 5 tributos serão extintos e o IBS vai embora. Vai embora que eu digo, continua eternamente, né? E o seletivo começa agora e não tem transição, não tem nada, começa a se cobrar e vai em frente. Ok, pessoal? Então, essa é uma descrição, né? Agora, nós estamos falando de uma empresa do lucro presumido. Esse mesmo roteiro não é do lucro real? Não. Por quê? Porque o lucro real, o PIS e a COFINS, ele paga, as alíquotas são diferentes, né? Primeiro que é não cumulativo, do lucro real, com direito a crédito, e as alíquotas do PIS, né, é 1,65 e a alíquota da COFINS é 7,6. Aqui no presumido é diferente. É 0,65 para o PIS e é 3% para a COFINS. Então, as empresas do lucro presumido, eu até coloquei lá, elas estão apresentando o maior problema para isso. Por quê? Porque haverá um aumento de tributação, né? As empresas do lucro presumido, prestação de serviço, que elas são hoje cumulativas, vai passar para não cumulatividade, vai aumentar a alíquota, né? Vai chegar a um valor maior, só que o crédito que eles têm, se for prestação de serviço, é muito pequeno. Uma prestadora de serviço de segurança, de limpeza e conservação, de contabilidade, de advocacia e vai por aí fora, uma empresa de prestação de serviço, ela tem muito pouco crédito. Por quê? Porque o custo dela maior é mão de obra. E a mão de obra é pago para a pessoa física. E o gasto com pessoa física não dá direito de crédito. Esse é o maior drama que nós temos, já temos comentado muito isso, para a aprovação dessa PEC 45. Inclusive, a equipe do Ministério da Economia tem dito que parece que haverá algum tipo de isenção parcial, enfim, está se trabalhando numa solução que seja possível. Mas, enfim, com isso ou sem isso, o roteiro que essa empresa vai seguir do lucro presumido é mais ou menos isso. Muito bem, pessoal. Então, eu queria, nesse final, nós temos esse roteirinho, nós fizemos o lucro real anterior, fizemos agora o lucro presumido, e o próximo vídeo que faremos é do Simples Nacional. Como é que vai funcionar para uma empresa do Simples Nacional, né? Ora, então eu imagino o seguinte forma. Se tratar de uma empresa do lucro real grande, ela vai se ajeitar no primeiro vídeo.
Se tratar de uma empresa do lucro presumido, média, etc., esse vídeo que nós terminamos. E se for o Simples Nacional, é o próximo vídeo. É evidente que se tratar de um escritório de contabilidade, por exemplo, que tenha 50 clientes, no meio vai ter real, presumido, vai ter Simples Nacional, ela vai aplicar as normas de um vídeo, de outro, depende da situação. Muito bem, eu queria fazer alguns comentários finais a respeito dessa história da transição de 10 anos. E queria comentar que tem muita gente contra essa transição de 10 anos. A maioria das pessoas está dizendo que é muito tempo. 10 anos. Se a gente começar isso aí em 1921, perdão, 2021, né, isso vai até 31, vai demorar muito, né, 10 anos. Então, há pessoas que estão sugerindo, entidades, etc., estão sugerindo não 10, mas 5 anos. Existem algumas entidades que estão falando numa transição de apenas 3 anos, mais rápido, né? Bom, a discussão está aberta, a política que vai comandar tudo isso. Muito bem, eu coloquei aqui, existe um texto aí que explica mais ou menos como que vai funcionar essa transição de 10 anos, né? Essa transição, ela vai começar quando a lei tiver vigor e depois ela vai se estender pelo período que nós fazemos. Inclusive, nesse texto que vocês têm aí, nós temos um exemplo hipotético, exatamente como funcionaria essa transição desde os primeiros 2 anos, depois mais 8 anos, depois a partir do 11º ano, né? A gente não vai conversar sobre isso porque nem haveria tempo e vai estender muito. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que existe realmente um roteiro bem circunstanciado a respeito desse período de transição de 10 anos. São todas as regras principais. É claro que são regras que a gente está imaginando de acordo com o projeto, né? Pode ser que a lei seja diferente, a transição seja diferente, isso é outro problema. Mas, por enquanto, nós podemos chegar à conclusão de que funcionaria mais ou menos disso. E eu queria fazer um último alerta final, que era o seguinte, vejam bem, a PEC 45, ela foi preparada, ela foi criada por profissionais do CCIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. É uma entidade civil de São Paulo, que tem advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, enfim. O pessoal se reúne e acabaram fazendo esse projeto. Esse projeto redundou na PEC 45, está na Câmara, levada lá pelo presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, tá? E existe no site do CCIF, pode clicar lá, ccif.com.br, tem muitas instruções, tem tudo. Existe uma nota técnica que explica cada tipo de empresa, né? Então, existe uma passagem no item 7.3 dessa nota técnica do CCIF que fala a respeito do lucro presumido. Eu vou ler rapidamente a respeito do que eles escreveram lá, para a gente entender como é que vai funcionar para o lucro presumido uma reforma segundo a PEC 45. Diz o seguinte: para as empresas do lucro presumido não haveria qualquer diferenciação, sendo adotado o regime normal do IBS. Quer dizer, para o presumido é a mesma coisa, vai pegar 5 tributos e falar o IBS. Ou seja, o regime do lucro presumido, o lucro presumido é uma norma que pertence ao imposto de renda, uma regra do imposto de renda, de presunção do lucro. Não é afetado pela tributação de bens e serviços. Isso quer dizer, o IBS, que é um tributo feito com imposto de consumo, não tem nada a ver com imposto de renda. Então, para o lucro presumido, não vai mudar nada. Ele vai pagar imposto de renda, contribuição, tudo de acordo com as normas do lucro presumido, só que os 5 tributos que a empresa do lucro presumido te pagar, dependendo do que ela faça, estará tudo no IBS, como diz esse item 3.7 da nota técnica do CCIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Muito bem, pessoal, então esse é o nosso vídeo sobre o lucro presumido e a prática da reforma tributária segundo
a PEC número 45. No próximo, a gente vai falar sobre o Simples Nacional. Não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês do site da CPA, é netcpa.com.br. Também não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e acompanhar o resto dos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Ok, pessoal, então, até o vídeo do Simples Nacional. Muito obrigado.